E, assim, como você vê essa questão, vai entrar essa também, a próxima da distância, mas, assim, na formação, sabe, dos pais, porque Uhum. aqui, como a gente vive em comunidade, as meninas também têm algumas outras aqui que fazem parte de uma outra comunidade que Deus gerou no coração delas, mas, como a gente fala de pais e filhos, dessa formação, como você falou, da importância dos pais serem exemplos. Nós, aqui na nossa comunidade, a gente tem essa dificuldade de envolver os pais mesmo, sabe, a parte paterna, assim, por mais que eles estejam Uhum. presentes, nos apoiem estando presente, né, já, mas a gente sente que, assim, às vezes eles não conseguem, se envolver ali no momento das atividades. A gente às vezes fala assim: "Vai lá, vamos", né, a gente planeja uma atividade para os pais e alguns se esforçam, mas a gente ainda percebe que falta um pouco. Então, assim, de você pudesse falar para nós como que foi a importância da comunidade nessa formação das mães e dos pais para formar essas crianças, porque a gente sabe que para eles, se a gente for falar assim, da formação das crianças, a gente vai ter N exemplos, porque nós percebemos muita facilidade, como que eles geram os vínculos ali entre eles, as brincadeiras, né, você fala assim: "Ah, quem são os seus amigos?", falam todas as crianças da comunidade. Então são assim, para eles não são, colegas de sala de aula, né, Eles essa é são a diferença. amigos. Eles são amigos que, né, o que a gente fala, são os amigos, né, que nós temos entre nós pais, vão ser os amigos dos nossos filhos também, que vão gerar esses vínculos. Então, por isso que, como comunidade, é importante nós caminharmos juntos. E eu queria saber da sua experiência Sim. exatamente disso, assim, como foi aí, né, essa importância da comunidade para essa formação ou esse estímulo em continuar a estudar, em continuar a buscar informação, né, com os pais aí, como que funcionou? Tá. Olha, meninas, os pais aqui nunca, em termos da nossa, quando a gente formou uma comunidade, uma co-op, né, uma cooperativa, que aqui nos Estados Unidos é muito comum falar co-op, né? Os pais, assim, nunca se envolveram diretamente. Às vezes, quando a gente fazia uma celebração no fim do trimestre, eles vinham, ou às vezes uma caminhada na natureza, se os pais tivessem, se eles estivessem disponíveis, porque os nossos encontros eram dia de semana. Mas, o que que acontece? Por exemplo, né, eu fiquei amiga da Simone, e a minha primeira comunidade fui eu e a Simone. A gente tava assim, ai, que bom seria conhecer outras mães, né? Quando a gente começou, então, com as crianças ali com 6 aninhos, né? A fazer, ai, que seria tão bom conhecer uma comunidade e não sei o quê. E sempre, assim, reclamando de não ter. Aí eu falei, Simone, eu e tu, vamos fazer juntas algumas aulas e aí tá aí a nossa comunidade. E claro, né, inevitavelmente afeta a família inteira, né? Os nossos maridos se conheceram, são amigos, mas assim, eu confesso que nessa minha experiência nunca teve a gente nunca teve um envolvimento direto dos homens, justamente por causa do tempo. Porém, eles sempre apoiaram, e isso para mim é muito importante, porque para eu conseguir girar, organizar o meu dia para o encontro da comunidade, eu preciso de uma organização e da cooperação do meu marido, né? De logística, enfim, de tudo, né? E assim, a nossa comunidadezinha ali, né? Que era eu e a Simone, aí a gente conheceu a Érica, que é uma outra amiga nossa, e depois a gente conheceu a Min, e com a Min começou o clube de estudos do livro. E a comunidade aqui nasceu a partir do clube de estudos do livro. Porque aí as mães, né, estavam pensando, ah, se a gente conseguisse se encontrar e fazer alguma coisa junto com as crianças, veio surgindo, então a gente tinha criado esse vínculo primeiro das mães, e depois veio a comunidade, né, de fazer um dia de aulas juntos, né? Mas eu vejo assim que esse viver em comunidade não é, como a Cê falou, não é só para as mães, né? E a gente sabe que alguns pais conseguem se envolver mais e outros conseguem se envolver menos, mas eu acho que é importante todos estarem alinhados, né? Então, assim, a partir do momento que, enfim, meu marido tiver algum problema com o nosso sair de casa, a gente vai conversar, vai entender, eu quero entender o que que é, o que ele vai entender de nós, né, o que que tá acontecendo, e eu acho que isso também, né, ele vê nos nossos filhos também o quanto que as amizades cultivadas na comunidade afetam a vida deles de uma forma positiva. O que tem, tipo, como eu falei, eles não têm coleguinha de escola, eles têm amigos. Então, por exemplo, as filhas da Simone são primas para os meus filhos. São primas. A filha dela mais velha faz 15 agora, dia 31, e o meu faz 15 agora, dia 7 de agosto. Então, desde os 4 anos a gente tem esse vínculo que a gente celebra.
ela é minha família aqui, digamos assim, né? Para nós que estamos longe de casa, né, do nosso país, a comunidade acaba virando. E talvez a nossa comunidade já foi assim bem maior em termos de pessoas, de participação, mas tem pessoas que a gente acaba de repente desenvolvendo um vínculo mais próximo, porque as crianças talvez tenham afinidade, por exemplo, eles têm os mesmos interesses, eles gostam das mesmas coisas, porque o que vai acontecer? Crianças que são educadas no método da Charlotte Mason, as chances são que elas vão desenvolver gostos parecidos. Eles amam ler livro. Eles conversam sobre os livros que eles leem, eles conversam sobre as músicas que eles gostam, eles conversam, agora eles gostam de beisebol, agora não, né, já tem um tempo, então os esportes, então é muito engraçado ver, assim, como que eles se conhecem desde os 7, 8 anos, eu acho, os meninos, e até hoje eles não conseguem se ver tanto porque a gente tem um deslocamento geográfico que nessa estação da nossa vida está dificultando, mas os vínculos de amizade, com certeza, eu vejo esse. E assim, e acho que isso é uma coisa que vocês têm ciência, né, amigas? Com as amizades das crianças, né? Aquela coisa da escola é onde eles vão socializar. Não, a escola não é socialização. Né? O sistema não é o que vai, não é o interesse da escola que as crianças se socializem. A socialização real é viver na realidade do dia a dia, é saber lidar com pessoas, é saber lidar com situações, né? Então, para mim, eu, 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 eu percebi ao longo da jornada que eu prefiro que os meus filhos tenham dois amigos, mas que sejam amizades verdadeiras, do que 30 coleguinhas que não vão agregar em nada. Claro que a gente não vive fora da realidade. Eles fazem taekwondo, eles fazem beisebol, eles têm amigos, assim, né? Os colegas, aí eu chamo de colega mesmo. E tá tudo bem, são crianças que talvez não compartilhem dos mesmos valores que a gente compartilha, mas a gente também precisa ensinar eles de que o mundo é o mundo, né? E a gente precisa respeitar a jornada das pessoas e a gente também pode ser luz na vida dessas pessoas, né? Então eu nunca deixei de participar de alguma coisa fora do âmbito do homeschool, fora do âmbito da educação domiciliar, porque eu acredito que a gente precisa estar envolvido na nossa comunidade também, né, da onde a gente mora. Então, assim, tem sido muito positivo para eles também crescer, conhecendo, claro, e sem contar as crianças da igreja. Assim, eu acho que o fato da gente ter essa coisa única de sermos imigrantes, eu acho que nos aproxima de certas pessoas e a gente acaba criando um vínculo pelo fato de nós não termos a nossa família aqui. No caso, a família do meu esposo não tem crianças da idade dos meus filhos, então eles não têm, assim, primos dessa faixa etária que sejam próximos, infelizmente. Mas nós temos famílias que, através da comunidade homeschool, se tornaram família para nós, né? Pessoas que a gente conta como, né, irmãos em Cristo, mas também como uma pessoa assim, eu e a Simone, irmãs, né? Então eu acho que isso gera um impacto muito grande e eu sei que às vezes eu falo pro meu marido, não, mas tu fala italiano, tu toca violão, tu podia fazer tanta coisa, mas eu também tenho que respeitar que talvez ele não queira estar envolvido diretamente. Ele trabalha a semana inteira, mas tinha um outro pai que vinha junto, cantava violão para as crianças, tocava violão, cantava música e tá tudo bem, sabe? Assim, para mim sempre, mas eu acho que o fato da gente estar junto na decisão, né, de como que a gente vai fazer isso, de como que a comunidade beneficia, do esforço que a gente vai fazer para os encontros, isso sim, isso ele participa nessas questões, ele entende e ele apoia, né? Então, para nós tem sido dessa forma. É, essa cooperação mesmo, né? Eu tô aqui lembrada dos nossos encontros das conferências, né? Que a gente teve mais ao sul de Portugal. Tem algumas meninas que participam aqui conosco também, mas hoje algumas não estão. E como é gostoso, assim, porque as crianças também, além de ter essa troca de cartas, mas eles sempre escrevem nas cartinhas, ah, eu quero ir aí, né? Passear, passar férias e tal. Mas a mesma vontade é dos pais, e a gente fica, né, pensando exatamente nessas datas comemorativas que com a comunidade aqui perto a gente consegue, mas a gente fala, ai meu Deus, a gente queria estar lá com os outros, ou poder convidar que os outros estivessem Sim. conosco, mas a distância às vezes impede, mas é legal porque tem, né, essa facilidade hoje da tecnologia, que eu acho que na sua época não tinha tanto, né, então por isso que a gente Não era o entende que era Zoom.
O Zoom ficou uma mais. conexão do céu, né? Porque não era tão fácil o WhatsApp e tal, como, né, 15 anos atrás, assim. Então, estava tudo muito no início. Então, a gente fala Sim. assim, realmente Deus coloca, né, no nosso caminho as pessoas certas, no momento certo. Aí a Dai tá até brincando que ela achou a Simone dela mesmo, Vocês acharam porque literalmente a Simone de é, vocês. a gente tá, é o que eu sempre falo com as meninas, está sensível, né, ao Espírito Santo nesse sentido também, né, porque os pais vão ter esse vínculo, eles, né, a gente sugere, dá as ideias, mas é tão legal quando eles começam a ter esse vínculo, assim, não, de criar um grupo, de começar a ler um livro juntos, né, os próprios homens ali, Sim, então é o que eu falo, né, sempre tem um ou dois ali que estão mais ligados, têm mais interesse, assim, né, em aprender sobre o homeschool, e aí a gente fala assim, gente, incentiva os outros pais, eu falo pelo meu marido, eu falo, pelo amor de Deus, ele não gosta de ler, e aí é o que a gente fala, como que um pai vai inspirar o filho a ler, sendo que ele lê pouco, mas já melhorou muito. Então, assim, aí quando ele começa a perceber que os outros pais também leem alguns assuntos, ou trocam dica de livros, aí a gente fica assim, aí fica, que legal, aí começa a ter aquele interesse, e aí um vai puxando o outro, né? Então, é muito importante, né, esse papel também da sim, comunidade, de não deixar parar, né, do trilho sempre estar ali, de formar bons hábitos, não só das leituras, né, mas de formar bons hábitos no geral, sim, ou da gente ter aquele outro pai como uma referência para os outros, assim, né, porque já tem, às vezes, uma conexão melhor, né, ou porque já tinha o desejo, que é comum a gente sempre ver as mulheres falar, né, eu tinha vontade de fazer o homeschool e tive que convencer o meu marido, né, mas quando a gente encontra um pai que é o contrário, então a gente pega aquele pai como uma referência mesmo assim para os outros, fala assim, exato. incentiva eles, né? E a gente ora e fala, Senhor, usa ele para, né, unir esses pais, mesmo que de forma informal, para que depois eles possam também, né, criar essa percepção da importância do papel deles, né? Também não só do apoio, porque muitos se acomodam no apoio, aqui a gente tem essa dificuldade. Não, eu já apoio, eu já financio, né? Mas a gente fala assim, Sou não, mas patrocinadora. as crianças percebem, sentem a falta deles, como aqui a gente também faz os encontros semanais, né? E as meninas também lá, acho que conseguem às vezes reunir a Mônica e a Inês conseguem reunir os pais, né? Ou até mesmo pelo Enjoy, que é um outro projeto que elas têm de uma outra comunidade que não é homeschool, mas que reúne mães também para esse tempo. Então eles reúnem famílias e as crianças com as atividades. Então é exatamente isso, né? Da gente criar esses vínculos primeiro, para depois a gente estruturar ali, né, algo mais voltado mesmo para a educação dos filhos, para que eles Sim. possam se fortalecer, né, e inspirar uns aos outros, para que possamos inspirar, né, os nossos filhos. Então, que bom É. essa partilha sua. Vou só E adicionar uma coisa, se desculpa que tô falando, fica me à vontade. lembrei que aquilo que a Charlotte fala da atmosfera, disciplina e vida é para a família inteira. Então, eu não tenho o poder de mudar o meu marido. Infelizmente, alguns hábitos não vai ser o que eu vou fazer, mas eu tenho o poder de orar por ele e de pedir, de interceder. E eu vi isso muito na minha jornada. Eu tive que entender o meu papel. Não foi assim que eu entendi o que que é ser uma mãe, uma esposa, uma mãe educadora. Mas a partir do momento que eu entendi isso, eu também entendi que eu precisava orar para meu marido melhorar os hábitos. Porque assim, ele não é não que ele, né, eu posso aqui trazer algumas críticas, mas no geral, né, existiam certas coisas que a gente precisava melhorar como casal, melhorar como família. Então, eu falei, gente, educação é uma atmosfera do lar, disciplina dos hábitos e as ideias vivas. Eu comecei a plantar sementes e pedir para o Senhor faz, faz crescer, né, na vida do meu marido. Porque quando a gente começa, né, aí não adianta a mulher tem o seu papel, né, a gente tem o nosso papel, Deus nos criou por uma razão, nós somos ajudadoras idôneas. Eu falei, não, eu vou então fazer a minha parte, eu vou tirar o meu foco de, eu tenho uma tendência a reclamar, né, eu vou tirar o foco e vou botar o foco em ser proativa, né, em fazer as coisas. Então, a partir do momento que eu comecei a focar nos meus hábitos, nos hábitos dos meninos, o meu marido começou a chegar nele indiretamente, né? Ele era uma pessoa que já tinha bom hábito de leitura, ele gosta de livros, né? Mas ele também, né? Na vida corrida, nananã. Mas ler é uma coisa que eu queria que ele fizesse mais. Então, aos poucos eu fui vendo. E acho que uma das grandes vitórias, não minhas, mas da mão de Deus, foi que eu sou muito assim do timer, né? Do cronômetro. Eu gosto, se vocês já me ouviram falar, vocês sabem que eu gosto de ter uma rotina para me ajudar as coisas no seu tempo.
E o meu marido é o oposto, parece que ele mora num fuso horário diferente. Aí um dia o Eric, há uns anos atrás, o Eric falou: Mãe, o papai botou vários alarmes no telefone dele. Eu, amém, Senhor, amém. Porque isso, pra nós foi assim, né, um choque, mas assim, tem que vir deles, né? A gente planta sementes, dá as ideias, cultiva, né, várias coisas que do dia a dia da casa, né? Por exemplo, fazer um devocional em família. A gente não consegue fazer todo dia, mas todo mundo tem o seu momento devocional individual, mas aí sábado de manhã é o tempo sagrado que a gente consegue ler, conversar. Agora que os meninos estão mais velhos, fica um pouco mais fácil também, né? Mas da gente também preservar esse tempo mesmo durante uma estação mais corrida da nossa vida, que foi agora para mim tem sido essas últimas semanas, mas também ver da iniciativa dele, porque muitas vezes a gente se estressa porque só é a gente que traz as ideias e as iniciativas, né? Mas eu tenho visto assim também ao longo da jornada que ele tá tendo iniciativas de fazer coisas que eu falei, uau, nossa, onde é que ele tirou essa ideia? Mas a gente precisa ser essas cultivadoras de sementes e de muita oração. Amém. E até dar dica para, as meninas já fazem isso, mas a gente também que, né, A como você estava falando de esperança, estação, Dai. na outra reunião, a gente aproveitar as estações, que também são bem marcadas, para criar esses vínculos entre eles, para eles sentirem falta, assim como as crianças sentem falta. O pai de fulano não veio, o pai de fulano não vai Aham, vir, né? Às vezes não sente falta nem do pai deles, mas porque o pai está sempre ali presente, então, mas sente falta dos outros, porque eles trazem uma atmosfera diferente, né? É igual você falou, do relógio, do timer e tal. Então eu falo assim, meu Deus, meu marido, se não fosse, né, por conta do temperamento, um período que ele teve que ficar fora, eu falo assim, onde está a leveza desse lar? Porque até a bagunça dele, assim, né, que às vezes chega, tá aquele ritmo de estudo e tal, aí ele chega e desestrutura tudo, eu falo, meu Deus, mas é a hora que eles, né, tem aquele intervalo para recarregar a energia dos meninos, aí eu falo, meu Deus, lá vai ele, bagunçar tudo, bagunça, agita os meninos, mas aí depois vem e eles aprendem com mais facilidade, né, a próxima disciplina ali. Então, eu falo assim, onde está a leveza do lar? Então, é tudo um equilíbrio mesmo, né? Glória a exato. Deus por isso. E a gente vai glorificando o nome do Senhor para cada, né, etapa vencida, como você disse, que nos surpreende ou que a gente não espera, mas é porque é no tempo de Deus. Então, tá vendo? Meninos? Não desistam, né? Tá aí Não um desistam testemunho, dos uma palavra de maridos. encorajamento que, né, continue plantando as Aham, ideias, as sementes, né, na vida deles, que vai frutificar em nome de Jesus. Não vai nem só germinar, vai frutificar vai em frutificar. breve. Mas, e aí, sobre essa questão da distância, como eu até dei o exemplo aqui, a Clisma até já tinha escrito ali, né, que ela está em busca da Simone dela também. Mas Uhum, pegando esse gancho, assim, nós temos, né, como tem as meninas no Porto, nós estamos em Braga, é tudo no norte, mas já é 40 minutos, 1 hora de distância. Você desse uma dica também para essas famílias que estão distantes, porque nós também temos famílias, como eu disse, no sul, outras que estão mais ali no, né, no centro ainda de Portugal, centro-norte de Portugal, mas que desejam, né, e às vezes não encontram famílias educadoras, quanto mais encontrar uma família educadora que, né, segue o método da como Chaves. é Então, da assim, chave. o que que essas famílias podem fazer? Porque nós temos ainda, né, algumas comunidades, como eu disse, mais próximas, mas, né, assim, o que que elas podem fazer? Qual dica que você dá para que elas, né, continuem a seguir ali um planejamento de estudos, né, mesmo sem ter essa comunidade? Porque eu falo para as meninas, é totalmente diferente viver Charlotte em comunidade, mas enquanto elas ainda não encontraram, o que que elas podem fazer? O que que você tem nos anos de experiência ou o que você mesmo fez, né, antes de encontrar a Simone? Claro. Pois é, né? Bom, meninas, eu acho que a primeira coisa mais importante é continuar orando. Não desistam. Peçam mesmo para o Senhor trazer uma amiga, uma família que possa. E às vezes não precisa nem. A gente nunca sabe, né, como o Senhor nos surpreende de tantas formas, né? Às vezes a gente tem, na nossa mente, a gente tem algo assim, não, eu quero isso, isso, isso e aquilo. Aí a gente acaba perdendo a oportunidade, porque talvez tenha outra pessoa que não seja aquilo que a nossa mente já desenvolveu, que é que a gente quer, mas talvez outra oportunidade se apresente, que não seja tão óbvia, né? Então, assim, ter uma mente aberta, claro, né? A gente tem os nossos pré-requisitos, eu acho que é importante, a gente vai conviver com uma família, a gente quer uma família, pelo menos que alinhe, né, os valores e as crenças, mas
esteja um pouco mais aberta, né? Até para convidar pessoas, talvez que você já conheça, que já façam parte aí da sua vivência, para descobrir o homeschool, para descobrir a Charlotte, né? Às vezes a gente se sente, não, mas eu sou muito nova nisso, não conheço, não, vocês já estão nisso, vocês já conhecem, vocês já praticam, então vocês podem conversar com outras famílias que talvez nem saibam ainda que precisam disso na vida delas, né? Mas simplesmente uma conversa, um chá, o que muitas mães fazem, que eu acho muito legal, é fazer um chá da tarde, um café, não precisa ser nada extraordinário, mas convidar algumas mães e conversar sobre educação, conversar um pouco sobre, ouvir um pouco delas e apresentar para elas, né, o que que vocês já têm vivido, tanto do homeschool quanto do método da Charlotte, né, da filosofia educacional da Charlotte, que tem ajudado na criação dos filhos, né, porque eu acho que esse é um assunto comum, né, as mães com planejamento ou sem planejamento, como foi o meu caso, a gente vai ter que educar os filhos de alguma forma. Né? Então, essa é uma ideia de talvez olhar ali na nossa comunidade local, algumas famílias, talvez algumas mães que ainda têm criança pequena, e fazer esse encontro simples para partilhas, para trocas, traz alguns materiais, alguns livros. Muitas vezes é que nem o meu esposo, quando eu falei homeschool, ele falou não por ignorância, por não saber o que que é, né? Então a gente às vezes acaba não considerando justamente porque ninguém nunca nos falou sobre isso, né? Nunca nos apresentou essa ideia, né? Então, essa seria uma dica. E a outra dica também é aproveitar da tecnologia que nos une, né? Então, assim, se vocês ainda não têm uma comunidade local, vocês podem talvez marcar entre vocês um encontro de para ter essa, como é que é a palavra, meu Deus? Eu esqueci, accountability, para ter esse compromisso, assim, né? De fazer esse compromisso, de ter ali né? Por exemplo, a gente sabe que tem que entregar, nem que seja na noite anterior, vai ter encontro de estudo, vou entregar a minha narração, né? Porque eu sei que às vezes isso para mim foi difícil, estudar sozinha foi muito difícil, mas quando eu encontrei um grupo, e hoje em dia, assim, o nosso clube de leitura físico não tem mais, tá, né? As mães, enfim, por várias razões a, a gente passa por estações diferentes, mas eu sabia que se eu não continuasse com alguém me cobrando de alguma forma, eu ia, não ia. Então, eu participo de um estudo online com pessoas de lugares diferentes, mas eu tenho esse compromisso todo mês. Eu sei que no dia X, no horário X, meu marido já sabe, eu vou me encontrar, a gente vai discutir, né, e continuar crescendo. Então, acho que é importante a gente de alguma forma também ter esse compromisso. Então, vocês podem se organizar, pega o cronograma de leitura, tem na plataforma do CMC, ou enfim, eu também sei que a CI tem vários recursos, também pode ajudar, mas ter talvez esse encontro, e talvez não necessariamente só para estudar o livro da Charlotte, né, mas de repente vocês podem fazer alguma outra coisa juntos, fazer uma hora de uma leitura em voz alta para as crianças mesmo, né, a gente aprendeu muito com o Covid, né? E uma das coisas foi que a nossa comunidade teve que passar a ser comunidade online. Até hoje eu ensino uma aula online. Então, até hoje, porque assim, apesar de não ter mais a necessidade, o que aconteceu? A Simone se mudou para um lugar longe, fica a quase 2 horas da minha casa. Então, a gente já não se encontra com a mesma regularidade que a gente tinha quando a gente era vizinha. E aí eu conheci uma outra mãe brasileira que mora em outro estado. E tenho também uma outra família que mora perto da Simone. E a gente tem filhos mais ou menos na mesma faixa etária. Então, o Covid me levou a dar aula de Shakespeare online. E aí eu comecei tudo bem. Dei mais um ano, dei mais um ano, dei mais um ano. Aí agora eu falei, vou continuar dando. Então, quando a Simone se mudou, eu conheci essa outra mãe que mora longe. E aí a gente percebeu que a gente pode fazer essa aula junto. Eu tenho que ensinar para os meus filhos de qualquer forma, então vamos fazer todo mundo junto, né? Beneficiar umas às outras. Então, eu já nem sei mais em que ano que eu tô, que eu guio, né? Que eu facilito essa aula de Shakespeare. Então, talvez. Eu sei que não é a melhor forma, mas eu acho que se a gente conseguir se unir dessa forma e ter esse momento junto, eu acho que vai ajudar as mães a verem, nossa, é possível,
né? Às vezes simplesmente a leitura de uma história, de um capítulo de um livro. E a gente teve que fazer tudo isso, porque a gente estava bem no meio do nosso termo, do nosso trimestre, e aí veio, todo mundo tem que ficar na sua casa. Ok, então a gente se encontrava, a Érica fazia leitura em voz alta, a Simone vinha com apreciação artística, e eu vinha com aula de Shakespeare. E deu tudo certo. As crianças continuaram recebendo boas ideias, elas tinham aquele momento de interação e a gente seguiu dessa forma por um bom tempo até a gente conseguir se reunir pessoalmente, né? Mas eu acho que a gente tem essa possibilidade, então, dependendo da faixa etária das crianças, eu acho que é possível sim fazer algumas atividades. Não precisa ser nada exaustivo, né? E também para a própria comunhão das mães, delas estarem juntas, de marcar um café online. Até hoje eu marco café, eu e a minha, a gente não consegue se ver com tanta frequência, Simone, mas a gente sempre marca um café online quando o café não é presencial. Agora eu entendi de onde veio o cafezinho com a Miss mesmo, tá vendo? Veio sim do Exatamente. online, que a Mari tem lá no canal dela, no Insta. E também, assim, são uns 15 minutos, né, mais ou menos, mas, É, a gente, gente tenta esclarece deixar tanta eles mais coisa. curtinhos, mas às vezes eles É, se delongam, mas o é uma cafezinho. frase que ela fala, às vezes, da Charlotte ali, que ela consegue traduzir para nós, como trazer do teórico para o prático e enriquece o nosso dia. Esse cafezinho com o Miss, imagina, né, com essa troca online. Mas foram boas dicas, assim, né, para as meninas que estão mais isoladas, porque aqui também tem um pouco disso, né? Às vezes não é nem só a distância, às vezes é porque realmente, né, a Dai, por exemplo, mora em aldeia, em um lugar mais afastado, às vezes para a gente se deslocar até a casa dela, né? Sim. E até o Enjoy, né, que é vou aproveitar para divulgar das meninas, que já está aproximar o próximo, que é essa reunião das mães, que, né, as crianças estão presentes, os pais também têm, né, ficam à vontade para estar como família. E, né, assim, as primeiras reuniões eu vi os pais bem deslocados, assim, a que eu pude comparecer. E aí, esse último agora que teve recente, eu vi a foto daquele monte de pai presente. Eu falei, meu Deus, agora meu marido até vai empolgar mais em participar, porque quando eles foram tão poucos pais, aí eles ficavam isolados. Aí, gente, Sim. mas ali tá o marido da fulana, amor. Vamos lá, vou te apresentar. E aí, quando eu vi que eles, né, muitos pais reunidos, eu falei, ai, que bom, glória a Deus, né, que eles estão começando a compreender e a se aproximar mais, né, essa visão mesmo de Uhum. estar sempre em família, né? Muito bom, Mari, a gente quer agradecer realmente, né, seu tempo, sua disposição, estar conosco mais uma vez, assim, todos os podcasts, tudo que a gente ouve, as dicas no Instagram, lá no Descobrindo Charlotte Mason, né? Realmente a dedicação, a entrega, né, da família de vocês para, como você diz, esse propósito no Senhor, né? Essa missão mesmo de divulgar a Charlotte, né? Não só aí nos Estados Unidos, mas também contribuir com todas as famílias brasileiras, né, no Brasil e agora com as famílias brasileiras aqui em Portugal e também as portuguesas, né, que têm cada vez mais se interessado, né? Aqui na Europa a gente tem algumas coisas da Charlotte ou em inglês ou em outras línguas europeias, Sim. mas realmente o português, né, assim, para o acesso das famílias portuguesas também tem sido, né, muito importante. Então, também, né, a editora Ideias Vivas que tem contribuído, né, com o mundo, né, assim, distribuindo os livros agora com essa tradução nova. Vocês não sabem, assim, né, talvez vocês tivessem pensado, vamos atender as famílias brasileiras, mas Deus tinha algo maior, de É, a gente atender as não fazia famílias ideia. portuguesas ou de outras nações que também, né, falam português e têm essa necessidade. Eu falo isso porque nós temos famílias aqui na África também, né, ou famílias Sim. de países de língua portuguesa que nos procuram com interesse de fazer os estudos do livro conosco, ou de falar, olha, né, nós estamos nos mudando para Portugal e, né, querem ter esse contato com a língua também e aprender e ouvir de Charlotte já traduzido para o português, né, mesmo Sim. não sendo português daqui de Portugal, mas já facilita, né, para eles. Então, nosso agradecimento por tudo que vocês têm feito mesmo aí, que eu sei que não é só você sozinha, né? Tem muitas outras mãos que cooperam, outras mentes, e por todas as sementes mesmo que vocês têm semeado, né? Em cada família, vocês não têm, assim, noção, né? De tudo que Deus tem feito através da vida de vocês. Para nós é uma alegria ter a sua participação, uma honra mesmo, né? Poder ouvir suas experiências, suas partilhas. E eu vou pedir a Dai para fazer essa oração final, né, para encerrarmos aqui, agora que a gente já bateu a nossa foto. E depois, meninas, passo mais detalhes para a gente não alongar muito sobre os próximos estudos que virão. Não sei se a Mari quer falar mais alguma coisa. Quero agradecer, meninas. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês e assim, né, ver o método, a gente fala método, né, a filosofia, as ideias da Charlotte que cooperam demais com a visão de educação que a gente tem para os nossos filhos.
E continuem, meninas, nessa jornada. Agradecer a cada uma de vocês também por ter acreditado no CMC, que foi um sonho sonhado e assim, é muito legal de ver como a Si falou, a gente não tinha noção, né, do alcance das coisas. A gente nunca tem noção daquilo que o Senhor, né? A gente fica às vezes, não, mas não é. Mas assim, para nós, nos encoraja demais continuar achando formas e meios de continuar cooperando e facilitando para vocês também ter esse alcance maior, né, em Portugal e nos países próximos e que vocês possam continuar crescendo. Eu vou orar para os pais também se envolverem mais, mas, Amém. mas continuem, meninas. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Então, Dai, ora para nós, por favor. Amém, Mari. Obrigada pela sua vida, viu? Faço das palavras da Simone a minha também e acredito que todas as mães. Deus abençoe sua vida. Obrigada. Bom, pai, obrigada por essa oportunidade de estar aqui com tantas famílias representadas por essas mães. Nós sabemos que melhor do que começar é terminar. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito em tudo e, apesar de algumas estar apenas na jornada, assim como eu no início, o Senhor já vê lá no final, já sabe que aquilo que nós estamos plantando, Senhor, haverá um fruto no qual, assim como a Mari falou, a gente planta e realmente entrega nas suas mãos para que o Senhor, como o agricultor, como o criador de tudo, inclusive de nós, das nossas famílias, faça que essa pequena semente plantada na vida dos nossos filhos e como a atmosfera do nosso lar venha crescer e trazer frutos a longa data, não apenas para essa geração, mas para as próximas e assim também para as famílias ao redor, que nós possamos realmente encontrar um propósito em todos os dias para a tua honra e glória também, Senhor, ser testemunhas para aquelas que às vezes ainda não conhecem ou não têm a oportunidade de saber de uma determinada filosofia como essa, de métodos como esse, e que o Senhor possa realmente a trazer a nós, fazer com nossos corações se achegam uns aos outros, conectando com o propósito e realmente propagando, Senhor, que a tua mensagem é a principal, a tua, para que tudo seja realmente para a tua glória, que nós possamos trazer isso como uma missão e como uma responsabilidade, que aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos venha frutificar. Nós te agradecemos por cada mãe que está aqui, pelas que não puderam estar, que o Senhor possa realmente nos dar direção para os próximos passos. Isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meninas. Boa noite a todas. Sei que foi uma noite muito especial para todas nós, mas agora um bom descanso, principalmente para a Mari, que é reunião atrás de reunião. Obrigada. Aqui Deus para mim ainda tá abençoe. de tarde. Obrigada, meninas.